Sim. Amém? Está encontrando? Lucas 19. Amém. No versículo 1 ao versículo 10 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria, com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais ou quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Aí vai poder sentar nesse, né? Diz aqui, né, que é aquela parte que eles cantam assim, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Uma música muito conhecida, um louvor muito conhecido, por alguns criticado, né? Tem pessoas que criticam esse louvor, porque esse louvor ele tem duas vertentes. Esse louvor ele traz a história de um homem pecador que teve um encontro com Jesus e teve a sua vida o quê? Transformada. Muitos pessoas do meio evangélico, né, acabaram até criticando: mas esse louvor é voltado para pessoas aí que estão no mundo, pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas quando alguém que já aceitou Cristo, ele fala isso, então está precisando se converter de novo e lavar. Ou seja, as pessoas procuram pequenas coisas para quê? Para arrumar problema. Verdade. Se o louvor é de adoração a Deus, se a intenção é adorar a Deus, a pessoa vai fazer o quê? Tem que ir para adorar. Glória a Deus. Porque não concorda ou discorda, aí é de cada um. Sei que conta a história sim de um homem que teve uma transformação. Muitas vezes as pessoas passam por esse processo de transformação, conhecem o Evangelho, compreendem a palavra, não porque tem um entendimento melhor do que A, do que B, do que C, mas porque o Espírito Santo de Deus é quem revela. Porque o próprio texto sagrado diz que ninguém vai a Deus, aliás, ninguém vai a Cristo, a Jesus Cristo, se Deus Pai não o levar. Revelar os mistérios desse Evangelho se o Espírito de Deus não revelar. Ninguém passa a ter uma vida pautada em Cristo se o Espírito de Deus não revelar. Glória a Deus. Uma coisa é ouvir, outra coisa é ter entendimento daquilo que se ouve, né? A gente tem que ter um entendimento. Por exemplo, esses dias eu estudando um pouco sobre algumas questões de direito, né? Algumas áreas de direito, e ali eu vendo aqueles professores que ali ensinavam, cada um em uma área de direito diferente, eles pegavam aquele texto ali, né, que é chamada de lei seca, aquelas leis constitucional, né, Constituição Federal, lei penal, processual penal, direito administrativo, ou seja, coisas pautadas nas leis do Brasil. E ali, para poder se compreender o que eles explicavam,
aqueles professores que realmente tinham dom para a coisa, porque nem todos ali explicavam bem, eles faziam o quê? Eles pegavam a história do cotidiano, como é que funcionam as coisas, e após ele contar aquela história ali, ele ia para aquela área do direito e dizia: olha, depois dele contar a história, ele dizia: olha, se, por exemplo, alguém é atuado no trânsito, se tem pessoas responsáveis no trânsito para fazer fiscalização, naquele período ele priva os direitos de ir e vir do cidadão. Aí ele dizia: isso aqui é poder de polícia. Então isso aqui, ele contava aquela história, tinha seu entendimento e ele trazia para a lei. Então havia isso aqui uma compreensão. Se a gente pegar um texto desse de lei e não tiver nenhum tipo de conhecimento e começar a ler, acaba que não entende nada. A palavra de Deus, ela não é diferente. Só que não é um professor que ensina, não é um pregador, não é um pastor, não é alguém que tem um cargo eclesiástico, mas quem traz essa revelação, quem usa aquele que ministra, que prega, que faz com que o homem e a mulher compreenda, entenda verdadeiramente aquilo que está sendo ministrado, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que faz o entendimento ser aberto. Aleluia! E uma vez Deus abrindo esse entendimento, o homem e a mulher que ouve e tem esse entendimento da parte direta de Deus, aleluia, aí sim, essa pessoa ela toma a sua posição para com Cristo. Então ninguém vai a Cristo se Deus não o levar, se Deus não revelar, se Deus não mostrar, se Deus não esclarecer, se Deus não trazer o que? Entendimento espiritual para que se haja essa compreensão. Porque nós vivemos nesse mundo, né, que é chamado também desse mundo, é o mundo material, né? Mundo material não se refere à área financeira. Mundo material, porque se refere ao mundo que tem o que? Matéria. Nosso corpo é matéria, tudo que podemos tocar é matéria. Até mesmo o ar que nós respiramos é matéria. Só que muitas pessoas não têm a compreensão que além desse mundo material humano, existe também outro mundo que influencia desse, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é sobre esse mundo que nós vivemos. Quando nós vemos, por exemplo, família sendo desestruturada, não é por acaso. Quando nós vemos pessoas ter relacionamento extraconjugal, não foi por acaso, não foi porque aconteceu, mas existe um mundo espiritual, tanto Deus, o ser divino com os seus anjos, como também no mundo espiritual, o inimigo da nossa alma, que é Satanás, e todos os seus demônios, que atuam de uma maneira a roubar, a matar e a destruir a vida do ser humano. O diabo ele é terrível. Então, voltando aqui para o texto, né, aqui para a história de Zaqueu, o texto aqui fala de um homem, né, um homem chamado Zaqueu, que segundo a história de Zaqueu, que era publicano e da sua conversão, o texto aqui se passa em uma cidade chamada Jericó. É uma cidade que ficava na província da Judéia, né, lá na Judéia, no vale do Rio Jordão, que foi aquele rio onde Jesus foi batizado. Jericó possui uma vasta área verde com plantações, uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas. Podemos aprender lições muito valiosas e nos atentarmos aos fatos descritos no texto do livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Então vamos lá. Aqui o texto ele fala que Zaqueu ele era um publicano. O texto aqui também fala que esse texto, essa história se passou na cidade de Jericó. Essa cidade de Jericó, quando a promessa dele, que havia feito a Abraão, né, que era a entrada da terra prometida, a terra de Canaã, teve um período que Deus ele levanta um libertador chamado Moisés. Esse libertador ele representava Jesus Cristo, que era Moisés. Determinado tempo, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, passa pelo deserto 40 anos após ter se passado,
Eles agora estavam prestes a entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Deus ali resolve de não não permitir que Moisés adentrasse na terra prometida. Leva ele, mostra tudo aquilo ali, que era o propósito dele, que o seu povo entrasse, e diz: olha, Moisés, a terra é essa daí, só que você não vai entrar. E ali naquele momento o texto diz que Deus tira a vida de Moisés, pega o corpo de Moisés e sepulta em um lugar que ninguém sabe onde. Versículo que diz que Satanás, ele procurou o corpo de Moisés, para usar o corpo de Moisés, e Deus, não permitindo, manda ali o arcanjo Miguel. Houve-se uma batalha travada entre Satanás e o arcanjo Miguel, enviado por Deus, que disputava a respeito do corpo de Moisés. Então, ninguém jamais soube aonde Deus sepultou o corpo de Moisés. Voltando para o texto, Moisés era morto. Deus agora toma a decisão de dar continuidade agora para quem? Para um homem que era o braço direito de Moisés, temente a Deus, obediente à palavra de Deus, que também tinha prazer de estar na presença de Deus. Alguém que Deus agora passa essa missão para ele, um homem chamado Josué. Josué, ele vai e adentrar na terra prometida. Ali Deus disse: olha, você vai passar o Rio Jordão, eu vou secar o rio, você vai passar a pé enxuto, e você vai entrar, e a primeira cidade que vai ser conquistada vai ser a cidade de Jericó. Glória a Deus. Quando nós olhamos esse texto sagrado, nós vimos que lá no Antigo Testamento houve uma aparição de Jesus, já no Antigo Testamento. Não como esse Jesus do Novo Testamento, não como Cristo que veio para cumprir a Escritura no Novo Testamento, mas Jesus, ele aparece a Josué antes da entrada em Jericó, e ele se apresenta como príncipe do exército do Senhor. Glória a Deus. E aqui nesse texto nós vimos que ali Josué, ele adentra, Deus derruba as muralhas de Jericó, eles entram, ali eles tomam posse da terra prometida, os anos se passam, houve-se toda uma história, todo um processo, até chegar nos dias de Jesus Cristo. E aqui nesse texto, diz que, como foi passando, ou seja, Jesus agora, e quando Jesus ele adentra na cidade de Jericó, como foi lido o texto aqui, né? Aqui diz que eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que esse era chefe dos publicanos e era rico. Então aqui o texto se passa de uma cidade que foi dominada por ordenança de Deus para que o povo entrasse para adquirir a terra prometida. Terra essa que depois de um tempo o povo desobedeceu, inimigos foram tomando, Deus foi livrando, inimigos foram tomando, porque o povo se desviava da presença de Deus, até que chegou no momento que quem dominou e comandou tudo foi o Império Romano. O Império Romano agora entra em cena depois de muitos anos de conflito de várias nações contra o povo de Israel, e Deus dando livramento, e Deus tudo. Os anos se passam e chega-se nos dias de Jesus Cristo, né? E Jesus entra ali em Jericó e tem e vai passando, e no texto aqui que diz que após Jesus entrar em Jericó, havia ali um homem, né, que era chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. E continuando, os publicanos, durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre estas, os publicanos eram de uma forma geral os responsáveis pela cobrança e arrecadação de taxas, tributos e impostos. Então vamos entrar aqui um pouquinho. Nesse período dos publicanos era no período da invasão que Roma comandava. Aqui o texto diz que havia várias classes sociais. Então havia os publicanos, havia os fariseus, havia os saduceus,
E havia outras classes sociais na época. Os fariseus, por exemplo, eram homens que eram responsáveis pela lei de Deus, faziam parte do sinédrio, aonde ali tinham 70 fariseus que comandavam o sinédrio. Eles eram altamente respeitados entre a sociedade. Eles se julgavam justos, eles se julgavam santos, eles se julgavam acima dos outros judeus, eles se achavam ali o santarrão, eles apontavam, criticavam, condenavam e abominavam todas as outras pessoas, taxando de pecador. E então, se não fossem pessoas que andassem na linha ou de acordo ali, a vontade deles era excluído por eles. Então eram homens religiosos, mas que o próprio Jesus chamou eles de hipócritas. Por quê? Eles julgavam todo mundo, eles se julgavam santos, se julgavam filhos de Abraão, se julgavam pessoas acima dos outros, se julgavam melhores do que os outros diante de Deus, e criticava e condenava todo mundo. E Jesus certa vez chega nesses fariseus e diz: olha, vocês são igual a sepulcro caiado. Por fora vocês têm uma bela aparência, vestem boas roupas, ocupam as melhores posições, dominam prioritariamente uma parte da sociedade, têm domínio e comando sobre o povo, fazem parte e divisa entre a influência do poder do Império Romano, criticam as outras pessoas, mas vocês são igual ao sepulcro caiado, bonitos por fora, e no interior de vocês, por dentro de vocês, o que há é podridão. Porque Deus, Ele não olha para a aparência. Deus, Ele sonda o nosso interior e Ele conhece-nos por dentro. Aleluia. Às vezes somos apontados, às vezes somos julgados pelas outras pessoas, somos medidos, somos pesados, somos julgados pelas outras pessoas que às vezes olham para a nossa vida e nos julgam. Mas somente Deus é quem conhece o nosso interior, somente Deus é quem sabe verdadeiramente quem nós somos diante dele. Glória a Deus, é verdade. Tem um texto do Novo Testamento, salvo me engano, acho que é o apóstolo Paulo, é um dos apóstolos, acho que foi o apóstolo Paulo mesmo, que ele disse assim, olha, ainda que o seu coração te condene, ainda que os outros te condenem, ainda que você próprio se condene, olhando para a sua vida, se condene, mas se você estiver diante de Deus, andando com sinceridade, cumprindo os mandamentos de Deus com fidelidade, não importa, ainda que você mesmo se julgue incapaz, ainda que você mesmo se julgue pequeno, ainda mesmo que você se julgue alguém merecedor, ainda que você se julgue alguém que não tem condição de estar diante de Deus, mas se estiver andando na presença de Deus com fidelidade, com sinceridade, saiba que o seu próprio coração te engana, porque quem te justifica é Deus. Deus está acima do seu entendimento, Deus está acima do seu coração, Deus está acima do julgamento das outras pessoas, porque se Deus olha para a sua vida, se Deus sonda o seu coração, se Deus te justifica, nem você mesmo tem poder de se acusar, quanto mais as outras pessoas que julgam a sua vida. Então nós sabemos que tem um que tem poder e conhece a nossa vida, é Deus. Glória a Deus. Tem até um louvor aí, uma música muito bonita, que ali é cantado, diz assim, que Deus não nos colocou para ser juiz de ninguém. Deus nos chamou não para ser juiz, Deus nos chamou para ser o quê? Servo. Deus nos chamou para obedecer. Deus nos chamou para andar na presença dele como o quê? Como ovelhas que fazem parte de um rebanho que obedece a um Senhor e a um pastor que supre todas as nossas necessidades. Aleluia. E voltando aqui, havia-se essa classe, dos fariseus, que eram essas pessoas hipócritas, que julgavam os outros, se consideravam melhor, mas faziam muitas coisas erradas diante de Deus. Havia a classe dos saduceus e também havia a classe dos publicanos.
que eram homens judeus, que se juntaram ao Império Romano, se tornaram fiscais para cobrar impostos, tributos e taxas de arrecadação dos seus patriotas, que eram judeus. E além de cobrar os impostos do Império Romano, eles extorquiam e cobravam além do que era para ser cobrado. Então, em outras palavras, os publicanos eram o quê? Odiado pelo seu povo, odiado pelos outros judeus, detestado por eles, excluído da sociedade. Não somente os judeus, mas também a sua família também era excluída. Então não era um mar de rosa a vida dos publicanos, não era uma maravilha, ao ponto que eles eram odiados, porque eram considerados ladrões, roubadores, extorquidores. Eles também eram excluídos da sociedade, a família deles era excluída, eles não tinham relacionamento com ninguém, era um povo que era excluído. E nós sabemos que não é bom ter uma vida excluída, não é uma vida maravilhosa ser excluído da sociedade. E continuando, os publicanos sofriam um repúdio muito forte dos fariseus, que eram os religiosos que comandavam o sinédrio e mandavam, tinham poder sobre a sociedade e eram responsáveis pela lei de Moisés. Muitos publicanos, voltando aqui para Zaqueu, cobravam mais impostos do que deveriam, praticando extorsão, enriqueciam de forma ilícita, eram considerados dos seus compatriotas traidores, gatunos e ladrões. Este ódio se estendia às suas famílias também. Os publicanos eram impedidos de participar do templo, ou seja, eles não entravam no templo para adorar a Deus, não participavam da igreja da época, não cultuavam a Deus junto com os outros, porque eles eram excluídos e expulsos com suas famílias do meio do povo judeu. Agora imagina, ser excluído da adoração a Deus, ser realmente afastado do meio da sociedade por causa da conduta que eles tinham. Apontados por onde passavam, isolados dos seus compatriotas, eram contados como vis pecadores. Então vamos lá, quem era Zaqueu, o publicano? Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho e na lei de Moisés e dos profetas. Zaqueu, com 8 dias de nascido, foi apresentado no templo, foi circuncidado, também participou das festas e ordenanças que o judaísmo previa. A verdadeira religião era o maior preceito na vida de um judeu. Muitos profetas no passado expressaram o júbilo e a alegria de servir a Deus corretamente. Porém, Zaqueu começou a notar que o judaísmo já não era o mesmo, estava corrompido. O templo estava cheio de comerciantes salteadores. Os fariseus andavam muito bem trajados, porém com o coração cheio de rapina e perversidade. Jesus mesmo os havia chamado de sepulcro caiado. Os ensinamentos de Moisés e dos profetas eram profanados. Os principais sacerdotes eram corruptos, homicidas. Os cegos coxos eram jogados à própria sorte. O cuidado da viúva e do órfão era negligenciado. O povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. Assim Zaqueu também se corrompia, pensou na riqueza e no luxo, aliou-se a Roma e tornou-se um publicano. Então vamos lá. Zaqueu ele não era desde pequeno com a mente voltada contra o seu povo. O texto mostra que ele era alguém participante de uma vida ativa e religiosa na presença de Deus, foi criado. Mas o texto diz que com o passar do tempo, ali foi o que? Foi corrompido a adoração a Deus. O templo foi corrompido, o lugar de adoração, a casa de adoração a Deus se viu que é de comércio. Vendia-se animais, cambiava-se animais, negociava mercadorias a fim de bens lucrativos. Ou seja, a casa de adoração a Deus ela foi tornada em casa de comércio. Ali ninguém mais adorava a Deus, virou um lugar como se fosse um mercado, um comércio, aonde os comerciantes levavam animais, levavam criações, e ali vendiam e negociavam, e virou um lugar como se fosse uma feira livre. E isso depois Jesus, quando entra lá no templo, ele chicoteia todo mundo e bota para correr e diz: olha, vocês fizeram da casa do meu pai casa de ladrões, salteadores e casa de comércio.
porque não era mais um lugar de cultuar a Deus, não era mais um lugar de adoração a Deus, mas virou um mercado público. E por isso, no decorrer da história, segundo aqui o texto relatado, foi fazendo com que Zaqueu fosse se corrompendo. Vindo aquilo ali tudo corrompido, ele foi se influenciando pela corrupção, e ali foi fazendo o quê? Se afastando cada vez mais, se envolvendo com o Império Romano, a ponto de se tornar o quê? Um publicano. Alguém que extorquia, pressionava e de uma maneira ativa contra o seu povo, trazia todo tipo de dano. Então vamos lá. Entretanto, Zaqueu conhecia a palavra de Deus. No íntimo do seu coração ele sentia a falta da comunhão perfeita e agradável com Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele demonstrava isso quando procurava ver quem era Jesus. Quando o ser humano toma a atitude mínima de ver quem é Deus, verdadeiramente em seu coração é o próprio homem que acaba por ser encontrado. Zaqueu, para ver Jesus, teve que superar o obstáculo de cunho pessoal. Ele era de pequena estatura e o obstáculo de cunho circunstancial, que era a multidão. Veja que Zaqueu utiliza de estratégia para se pôr à frente da multidão. Ele calcula por onde Jesus passaria. Para superar a multidão, ele corre, ou seja, ele emprega suas energias. Isso nos ensina que, por vezes, para superar uma dificuldade é necessário empreender um certo esforço. Outro fato que vale destacar é que Zaqueu sobe em um sicômoro, uma figueira brava, que era uma árvore que dava um fruto de qualidade inferior, mas que por fim acabou servindo para que Zaqueu pudesse encontrar-se com Jesus. Isso também nos mostra que as coisas que muitas vezes parecem ser sem valor, podem ser usadas por Deus para nos projetar a situações de vitórias. Deus utiliza das pequenas coisas para confundir as grandes. Deus, ele usa os fracos para confundir os fortes. Apesar da murmuração dos fariseus, Jesus mais uma vez estende a sua mão de amor e de misericórdia e opera um dos maiores milagres do seu ministério. Claro, não houve cura nesse dia, mas houve algo maior que a cura física. A cura física é temporária, enquanto que a cura espiritual, isto é, a salvação do homem em Cristo Jesus, é eterna e para todos sempre. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Zaqueu, ele era alguém que conhecia a palavra de Deus, mas que por motivo da vida acabou se afastando. Mas mesmo assim, dentro do seu interior, no seu coração, tinha um fogo que queimava, tinha algo que sempre fazia se lembrar de Deus. Hoje não é diferente. Quantas pessoas entram no Evangelho, acaba conhecendo o Evangelho, conhece a Jesus, se torna participante do reino dos céus, começa a ter entendimento espiritual dessa palavra, tem uma vida pautada na presença do Senhor, mas por algumas circunstâncias da vida acaba o quê? Se afastando dos caminhos do Senhor, Foi falado aqui essa noite, acho que salvo me engano, na primeira liturgia que foi lida aqui, sobre o filho pródigo. Quem era o filho pródigo? Alguém que esteve na presença do seu pai, mas que tomou a decisão no seu coração de andar segundo o entendimento da sua mente. Não queria mais estar na submissão do seu pai, não queria mais ser participante ali do reino do seu pai. Toma a sua decisão, pede o que é seu e diz: a partir de agora eu vou viver a minha vida, a partir de agora eu vou sair do seio do meu pai, a partir de agora eu não quero estar mais em obediência às ordens do meu pai, a partir de agora eu quero andar por conta própria, a partir de agora eu não quero mais essa vida, eu quero fazer aquilo que o meu coração bem entender e desejar. E muitos têm feito isso, se afastado por causa das circunstâncias da vida. Alguns se afastam dos caminhos do Senhor por causa de sofrimento. Sofrimento não é fácil. Nós vemos no decorrer da história da Bíblia Sagrada, por exemplo, a história de Elias. Elias chega um momento que a luta estava tão grande, a pressão sobre a vida dele estava tão grande que ele corria risco de vida, ameaça de morte, a ponto dele orar para Deus, entrar em depressão
e pedir para que Deus tirasse a sua vida. Um grande homem de Deus que foi Elias. Mas aí Deus vai lá, cura ele da sua depressão, levanta ele e prossegue a jornada de Elias e continua a projeção dos seus planos e propósitos e projetos na vida de Elias. E nós vemos que hoje muitos, por causa de sofrimento, têm se afastado dos caminhos do Senhor. Alguns têm se afastado porque às vezes questões financeiras o afastam, como foi dito aqui essa noite, né? O testemunho dessa garota, né? Que recebeu essa oferta grandiosa, e nesse momento ela disse: eu não quero. E olha lá, por esse valor, eu estava até aqui brincando, por esse valor tem muita gente que tinha vendido até a alma para o diabo. Parece uma brincadeira, mas tem muita gente que tem vendido a alma para o diabo até por menos do que isso. E ela disse: eu não quero. Me lembrei até do texto, onde conta a história de quem? Que no meio da Babilônia, no meio de uma nação, ele fez a diferença. Foi um homem que mudou a história da Babilônia e fez com que Deus fosse apresentado, com que Deus fosse manifesto no meio da nação da Babilônia. Um homem que fez com que o rei Nabucodonosor e todo o império dos caldeus da Babilônia conhecesse o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua fé e pela sua perseverança na presença de Deus. Então, mesmo as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, por N questões da vida, o que acontece? Não perde a fé. Tem pessoas, eu conheço pessoas que são afastadas do Evangelho, mas que a fé ela continua viva dentro dele ou dentro dela. Nós sabemos que salvação depende de estar em Cristo Jesus com vida no altar em santidade. Mas uma vez que conhece esse Evangelho, ainda que se afaste dos caminhos do Senhor, essa fé ela nunca mais morre. O entendimento de quem é Jesus nunca mais sai do coração. Ainda que a pessoa morra com a vida toda destroçada, a pessoa desce à sepultura, mas desce dentro do seu coração queimando, e sabendo quem é Jesus Cristo, sabendo quem é o Espírito Santo, sabendo quem é Deus, porque um dia provou desse Evangelho. E uma vez que essa semente é plantada dentro do coração e ela cria raízes, ainda que por alguma circunstância da vida as pessoas venham se afastar, essa semente ela nunca morre, depois que ela cria raízes no coração do homem. E continuando aqui, vou entrar aqui. A característica que a conversão de Zaqueu ensina é que quando há arrependimento de pecado, há também mudança de atitude. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar a sua vida. Mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais à disposição, o luxo, e nada disso pôde preencher o vazio que havia no coração de Zaqueu. Quando recebeu o dom da salvação, com seu coração cheio de alegria, ele mudou o seu ser. A devolução de 4 vezes o valor defraudado é algo que está em conformidade com a lei no Antigo Testamento, a lei de Deus, que previa essa restituição. Lá em Êxodo 22:1 diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha 4 ovelhas. Aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador são transformados em seu caráter, tornam-se ex alguma coisa, mesmo que não se tenha praticado algum pecado tido como grave. Se alguém abre o coração para Cristo, então esse alguém tem que ser um ex alguma coisa. Pode ser um ex angustiado, pode ser um ex mau marido, pode ser um ex mau filho, pode ser também um ex mau pai. Quem sabe pode ser uma infinidade de situações. Temos todos a oportunidade, o convite de Jesus para melhorar a nossa conduta moral na família, no trabalho, na escola, na igreja e em qualquer ambiente social que estivermos. Fica a lição final da necessidade de reflexão
e arrependimento diário em nossas vidas. Então, reino dos céus é renúncia. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Renunciar não é fácil. Por isso que muitos compreendem o Evangelho e quando olha para a sua situação de pecado, acha aquilo ali como algo impossível. Diz: rapaz, eu tenho que abrir mão de tudo isso aqui. Às vezes olha como algo impossível e acaba que não tomando a sua decisão para com Deus. E nós sabemos que o Evangelho é uma coisa muito séria. Porque o que acontece? Jesus ele veio para esse mundo e deixou a mensagem dizendo o seguinte: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo aqui nessa terra é o que? Passageiro. E o texto do Senhor diz o seguinte: após a morte segue-se ao juízo. A nossa decisão é em vida. Aonde nós iremos passar a eternidade, tomamos essa decisão em vida. Depois que morre, segue-se ao juízo. Após a morte segue o juízo. E só há dois lugares revelados nas Santas Escrituras: ou morar nas mansões celestiais com Deus para sempre, ou segundo Jesus, ir para dentro de um lago de fogo e enxofre, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então Jesus deixou bem claro que quem for lançado dentro desse lugar vai ser transformado em bicho. O fogo não apaga e o bicho nunca morre, e o tormento será eterno. E Jesus disse: lá haverá pranto e ranger de dentes. Por isso que Jesus pagou um alto preço. Por isso que o Filho de Deus se tornou humano. Por isso que o Filho de Deus se permitiu ser torturado. Por isso que o Filho de Deus passou pela morte. Por isso que o Filho de Deus provou de todo tipo de violência, de angústia, de amargura aqui nessa terra. Morreu de uma forma terrível, para que viesse ressuscitar e trazer o que? A vida eterna, por amor a cada um de nós. Porque Ele sabe muito bem, Ele sabe que lugar é esse que vai ser lançado. O falso profeta, o diabo, a morte e todo aquele que rejeitou o nome do Senhor. E por Jesus saber que o lugar é terrível, Ele deu a sua própria vida para nos garantir um lugar ao lado de Deus e nos livrar desse lugar terrível de sofrimento. Aleluia. Evangelho é coisa muito séria. Glória Porque a Deus. uma coisa é viver algo passageiro, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110 anos. E outra coisa é aquilo que é eterno. O que é eterno tem início, mas nunca tem fim. Imagina um início na presença de Deus nos reinos celestiais e nunca mais terá fim. Como também adentrar num lugar terrível para sofrer para sempre e nunca mais sair dali. O negócio é terrível. 9 horas em ponto. Convida a igreja.